Aí, Salmo 128, versículo 1, quem achou, diga aleluias. Então diz assim, ó, preste bastante atenção, por favor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Deixa eu fazer uma breve oração, sentado mesmo, fecha os olhos. Pai, que texto tremendo, Pai. Que texto lindo, Senhor. E nós queremos, em nome de Jesus Cristo, viver isso que a Tua palavra diz, Pai. Então, abre o nosso entendimento, fala ao nosso coração, nos instrui na Tua palavra, Pai, pois queremos viver essa bênção, cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Então, a Bíblia diz aqui, no Salmo 128, que a bênção do Senhor estará sobre a vida daquele, e é sobre essas duas coisas que eu quero falar hoje, que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. E eu penso que uma coisa é reflexo da outra, né? Porque se eu acredito que se eu temo ao Senhor, tá, a consequência disso é eu andar nos caminhos dele. Amém? Mas quando a Bíblia vai falar da bênção que está sobre a vida dessa pessoa, a Bíblia deixa claro que a bênção ela vai ocupar ou alcançar todas as áreas da vida dessa pessoa. A Bíblia diz que essa pessoa comerá do fruto do seu trabalho. Me parece que é Deus abençoando não só a nossa vida profissional, mas também até a nossa vida financeira, né? Porque a Bíblia diz que prosperidade é isso, é eu gozar, eu desfrutar do fruto do meu trabalho. Amém? Isso é prosperidade. Então, a Bíblia diz aqui de uma bênção profissional, como eu dizia, de uma bênção financeira e até mesmo de uma bênção que eu poderia dizer assim, no geral, em todas as áreas, pois a Bíblia diz assim, te irá bem, né? Com ele tudo vai ir bem, as coisas vão caminhar, as coisas vão dar certo, não importa o que a pessoa for fazer, aquilo que a pessoa estiver fazendo, vai ter ali a bênção do Senhor. E aí começa a falar, e eu penso que esse salmo foca bastante nisso, da bênção familiar. Né? Primeiro diz da bênção do casamento, a tua mulher, né? E claro, a mulher troca ali o teu marido, será então, vamos voltar lá para eu não falar nenhum ponto errado, ó, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, quer dizer, vai haver fruto, vai haver alegria, amém, igreja? Vai haver gozo. Os teus filhos, aí continua falando, ampliando ali a bênção familiar para os filhos também, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa, né? Fala, quando a Bíblia fala a volta da mesa, sempre traz no sentido de comunhão, sentido de intimidade, sentido de partir do pão. Então é a família reunida à mesa, a família unida, os filhos também produzindo os frutos, produzindo a oliveira, vindo a unção, vindo o azeite, vindo a bênção de Deus para toda a casa, para toda a família. Aí continua dizendo, eis que assim será abençoado, e reforça o que diz lá no versículo 1, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. Você não vai ver a desgraça, você não vai ver o sofrimento, você não vai ver Israel ali perdendo batalhas, não, você vai ver o bem em Israel
todos os dias da tua vida. Já traz essa ideia até de longevidade, né? Mas aí no versículo 6, aí ainda traz mais claro essa ideia. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Fala não só da bênção da longevidade, né, mas da bênção da posteridade também, das outras gerações virem e verá os filhos dos teus filhos. Então, eu penso que a Bíblia deixa claro que essa bênção alcança todas as áreas da nossa vida, né? E em especial a nossa casa, a nossa família. Mas quem é que vive essa bênção? Aí para isso, eu já falei aqui, mas para isso a gente precisa voltar lá no versículo 1 para ficar bem claro. Diz, bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz, bem-sucedido, uma pessoa realizada, uma pessoa, né, que vai se dar bem. Bem-aventurado aquele que o quê? Que teme ao Senhor. Depois vai falar e anda os seus caminhos, que a gente já vai ver. Mas primeiramente, aquele que teme ao Senhor. Nós precisamos temer a Deus. Se nós quisermos viver essa bênção, eu acredito que você estando aqui numa quarta-feira à tarde, porque você quer viver essa bênção. Não acho que é porque você não tinha nada para fazer em casa. Não tem nada para fazer, acho que eu vou na igreja. Não, é porque você quer viver essa bênção, porque você está orando para que essa bênção alcance não só a sua vida, mas toda a sua família, não é isso? Só que a Bíblia diz que para nós vivermos isso, nós precisamos ter, primeira coisa, o temor ao Senhor. Temer a Deus. E o que é temer a Deus? Eu já expliquei outras ocasiões, mas me permita usar os mesmos termos. É uma mistura de medo com respeito. Eu acho que não é só o respeito, também não é só o medo, mas é o medo com respeito. É quase assim o respeito que é baseado no medo. Porque eu respeito quem Deus é. Quando Jesus foi tratar desse assunto, ele diz: não temam aos homens que podem tirar a vida de vocês. Temam antes a Deus, que pode tirar a sua vida e ainda lançar a sua alma no inferno. Não é isso? Se eu for temer alguém, então que eu tema ao Senhor, muito mais do que eu tenho temor aos homens. Só que às vezes as pessoas vão perdendo esse temor a Deus, até porque, né, vai se criando aquela imagem de Deus assim: não, pastor, Deus perdoa tudo. Perdoa se eu me arrependo e se eu confesso meu pecado, de fato ele perdoa. Mas isso não quer dizer que ele perdoa tudo, que eu posso levar a vida de qualquer jeito. Ele perdoa. Não, vamos fazer isso aqui. Mas é pecado. Não, mas depois a gente pede perdão para Deus. Então tá bom. Não tem alguns mais ou menos assim? E vai levando a coisa na brincadeira. Perdeu o temor a Deus, perdeu o respeito a Deus. Isso jamais pode acontecer na nossa vida. Quando a gente perde o temor a Deus, meu irmão, a pessoa está ali a um passo de cair, a um passo de vir uma grande desgraça sobre a sua vida. Então a gente tem que temer a Deus. Temer a Deus é respeitar por quem Deus é. Ele é o Todo-Poderoso, a minha vida está na mão dele. Assim como um dia ele me deu o fôlego de vida, no momento que ele quiser ele tira, e acabou a minha vida. Não é isso? Não é assim? Eu estou na mão dele. O meu destino é decidido por Deus. Então eu tenho que respeitar esse Deus. Esse Deus que é o meu Criador, que quando me criou, meu irmão, ele me criou para eu viver em comunhão com ele, para eu andar nos caminhos dele, para eu viver a vontade dele. Não foi para isso que Deus criou Adão e Eva? Foi. Esse era o plano original de Deus para o ser humano. E Deus criou o ser humano dessa forma, dessa maneira. Deus não criou o ser humano para fazer a sua própria vontade, para viver aquilo que dá na sua cabeça. Não, Deus criou o ser humano para render a sua vontade a Ele. E aí eu preciso então temer, que é reconhecer, Ele é soberano, Ele é poderoso. Não, o que importa não é a minha vontade, o que importa é a vontade dEle. A vontade de Deus vem em primeiro lugar na minha vida. Amém? E é nisso, meu irmão, que nós encontramos então a realização, e não só a realização, mas como estamos vendo, a bênção de Deus que alcança não só a nossa vida, mas todos aqueles que estão também à nossa volta. É eu reconhecer quem Ele é, reconhecer que Deus sabe mais do que eu,
infinitamente mais do que eu. Aí, mas quantas vezes eu penso mais ou menos assim, não, a palavra de Deus diz isso, né? Ah, mas eu acho que se eu fizer desse jeito aqui, eu acho que também dá certo. Eu estou temendo a Deus? Não estou. Porque se eu temesse a Deus, eu dizia, olha, se Deus mandou fazer desse jeito, é Ele quem sabe. Amém? Ele que é o soberano, é Ele que tem todo o conhecimento. Eu vou fazer o que Deus está mandando. Eu vou seguir por esse caminho aqui, né? Então isso é temer a Deus, é reconhecer quem Deus é. E aí aquilo que eu acabei de falar, é a consequência disso, o que é? Então eu vou fazer o quê? Se eu reconheço que Ele é que sabe, que Ele que conhece o meu futuro, que Ele é que me criou, que Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Então Ele sabe o que é bom para mim. Se a Bíblia está dizendo para eu viver uma vida santa, não é porque isso é bom para Deus, não é porque Deus diz assim, ah, se esse pessoal aí viver uma vida santa, eles vão me dar menos trabalho, então eu vou colocar aqui na Bíblia. Você está entendendo? Não, mas Deus que nos criou, Ele sabe que Ele nos fez para viver uma vida santa. E quando a gente deixa o pecado entrar na nossa vida, é a destruição do ser humano. Amém? Então, meu irmão, é isso é o temer a Deus, é o reconhecer, é Ele que sabe. Então eu vou obedecer a Ele. E aí, como eu disse, a consequência, eu falar, então, já que é Ele que sabe, eu vou fazer o que a Bíblia manda. Eu vou obedecer o que a Bíblia diz. Se a Bíblia está dizendo que é assim que tem que viver, é assim que tem que viver, eu não vou inventar outra coisa. Se a Bíblia está dizendo que é assim que trata a esposa, que é assim que trata o marido, eu não vou inventar outra coisa. Eu vou agir conforme a palavra manda. Se a Bíblia diz que é assim que trata os filhos, é assim que eu vou fazer, eu não vou criar outra coisa, inventar outra coisa, porque Deus é que fez o ser humano, Deus ele sabe o que é o melhor para o ser humano. Amém? Deus ele quer o nosso bem. Tudo isso que eu estou falando é temer a Deus. É conhecer o Senhor, não só o poderio, não só a soberania dele, não só, né, que ele é o ser supremo, mas que ele é bom, que a essência dele é essa, e que ele quer o melhor para nós. Amém? Então, mais uma vez, perdoe ser repetitivo, mas mais uma vez eu digo, a consequência então de eu temer a Deus é dizer, então eu vou fazer o que ele manda. Então eu vou andar nos caminhos dele. E o que são os caminhos dele? É aquilo que está na Bíblia. É aquilo que está na palavra. Quando eu começo a viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus então diz, eu estou andando nos seus caminhos. E quando eu ando nos caminhos de Deus, então entenda, eu estou voltando, me alinhando novamente à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É tudo isso aqui que a gente leu no Salmo 28. É ter saúde, é tudo e bem para nós. É ter a bênção financeira, é ter a bênção profissional, é ter um casamento abençoado, é ter filhos ali no temor do Senhor, em volta da mesa, na comunhão. Amém, igreja? É vivermos com longevidade, é vermos o bem nessa terra. Tudo isso é a vontade de Deus. Basta a gente olhar lá para o Éden. Deus não criou o homem para isso? Criou. Amém? Então perceba que eu vou viver tudo isso aqui que a Bíblia está dizendo e que na verdade sempre foi o plano de Deus. Deus não instituiu o casamento para um ficar brigando com o outro, para pular se tornar um inferno, um campo de guerra. Não. Deus não criou os filhos para ficar uma discussão, uma rebeldia, uma confusão, um que não fala com o outro. Não. Deus não criou o trabalho para ser algo enfadonho para nós, como se fosse ali uma tortura. Não, para a gente se alegrar com os frutos do nosso trabalho. E assim vai. Mas entenda que tudo isso eu vou viver, e é o que a Bíblia está dizendo, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz, quando eu temo ao Senhor e quando eu decido andar nos seus caminhos. Olha só, e aí o que eu quero lhe chamar a atenção, que eu quero que você entenda, é que não só num sentido natural as coisas vão dar bem, mas quando eu decido andar nos caminhos de Deus, então eu tenho a bênção de Deus. Num sentido espiritual, as coisas começam a funcionar, as coisas começam a dar certo. Aí é que a Bíblia diz lá, e te irá bem. A Bíblia diz, todas as coisas cooperam mutuamente para o bem daqueles que amam a Deus.
São as coisas cooperando, são as coisas dando certo, são as coisas funcionando. É mais do que você receber um milagre uma vez na vida, não, é você viver um dia a dia de milagres. As coisas funcionando, as coisas se encaixando, as coisas dando certo, amém? Mas para isso eu preciso temer a Deus, preciso andar nos seus caminhos. Olha só, se eu temo a Deus, se eu ando nos caminhos do Senhor, como que eu não vou ser bem sucedido no meu trabalho? Porque eu não vou mentir, eu só vou falar a verdade. Eu vou ser honesto, porque eu não temo a Deus. Eu não ando nos caminhos do Senhor. Eu vou ser a pessoa mais dedicada ali. Se eu for o patrão, então o patrão. Se eu for o funcionário, então o funcionário mais dedicado dali. Porque a Bíblia diz que eu devo fazer as coisas com toda a minha capacidade, não como se eu estivesse fazendo para os homens, mas como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Não é isso que a Bíblia diz? Então eu vou fazer de qualquer jeito? Não, eu vou fazer com todo empenho. Se o meu patrão está ali para fiscalizar, ou se ele não está ali para fiscalizar, eu estou lá trabalhando com o mesmo empenho. Então eu não vou ser bem sucedido no meu trabalho? Quem não vai querer ter um funcionário desse? Ou quem não vai querer ter um patrão desse? Que não vai explorar os funcionários, que vai tratar todo mundo bem, que vai fazer para o outro aquilo que a pessoa deseja que fizesse para ele mesmo. Tudo isso não são princípios bíblicos? Você está entendendo? Né? Que não faz fofoca no ambiente de trabalho, que não fica um falando mal do outro e causando confusão ali. Quem não quer um funcionário dele, como é que essa pessoa não vai ser bem sucedida no seu trabalho? Meu irmão, quem não quer um vizinho desse que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, que não incomoda ninguém, que quando alguém precisa sempre está ali para estender a mão, para ajudar, para levar uma palavra, para fazer uma oração. Quem não quer um vizinho desse? Você está entendendo? Meu irmão, se eu temo ao Senhor, se eu ando nos seus caminhos, como é que eu vou tratar o meu cônjuge? Com aspereza, com estupidez, com indiferença? Não. Porque eu vou reconhecer, como a Bíblia diz, por exemplo, marido para com a mulher, né, que antes de ser a minha esposa, ela é uma filha de Deus, como a Bíblia diz. Vou tratar como vaso mais frágil. Não vou tratar com aspereza, vou amar a minha esposa. Mas por que você ama a sua esposa? Porque a Bíblia manda. Porque eu temo ao Senhor. Não é porque a minha religião. Não, isso é coisa muito baixa. Não, porque eu temo a Deus. Eu respeito a Deus. Eu vou ser marido de uma só mulher. Porque a Bíblia manda isso. Não é verdade? Né? Eu vou respeitar aliança que eu fiz antes de eu fazer uma aliança com a minha esposa, eu tenho uma aliança com Deus. E a aliança que eu fiz com a minha esposa foi lá diante do altar de Deus, diante do ministro do Senhor. Eu tenho que respeitar aquilo. Então, se eu temo a Deus e ando nos meus caminhos, como é que meu casamento não vai ser uma benção? Amém? Se eu vou amar a minha esposa, a Bíblia diz que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Então eu não vou buscar o meu interesse, eu vou colocar sempre o interesse do outro em primeiro lugar. Como é que meu casamento não vai ser uma benção? Amém? Você está entendendo em nome de Jesus? A Bíblia diz, o marido não defraude a esposa não defraude o marido. Está falando ali a respeito da intimidade do casal. Se eu temo o Senhor, pratico, meu casamento não vai ser uma benção? Você está entendendo em nome de Jesus? Eu vou ser o supridor da minha casa? E assim vai. No que diz respeito aos meus filhos, né, a criação, não vou criar os meus filhos que dá na minha cabeça. Conforme a educação. Não, eu vou olhar para a palavra. O que a palavra ensina a respeito da educação? Por quê? Porque eu temo a Deus. Eu quero que os meus filhos vivam a bênção de Deus, sejam bem-sucedidos. Então eu vou educá-los segundo o que a palavra de Deus diz, que eu temo a Deus, que eu ando nos caminhos do Senhor. Então eu vou fazer exatamente como a Bíblia diz. Primeiro, eu temo a Deus, eu ando nos seus caminhos, eu já estou dando um bom exemplo. Não é verdade? Depois eu vou educá-los segundo a palavra de Deus, corrigindo na hora que tem que ser corrigindo, né? Disciplinando na hora que precisa disciplinar, instruindo o tempo todo, andando pelo caminho, se assentando, se levantando. Amém? Então,
Entenda, meu irmão, eu sei que quando a gente fala assim, olha, a gente precisa temer a Deus e andar nos caminhos, às vezes a gente ouve tanto isso, que às vezes se torna algo meio que comum, não sei se você entende. É como Jesus dizendo lá para o jovem rico, olha, pratica os mandamentos, ele diz, isso eu já faço desde a minha mocidade, não é assim? Às vezes a gente está tão acostumado a ouvir certas coisas que a gente não para pensar na profundidade dessas coisas. Temer a Deus, meu irmão, é algo muito sério. É algo muito sério, é mais do que vir na igreja uma ou duas vezes na semana. A gente conduzir a nossa vida, andar nos caminhos dele, nos meus negócios, na criação dos meus filhos, na maneira que eu trato meu cônjuge, em tudo, em todas as situações. E aí, como repito mais uma vez, aí eu vou viver cada uma dessas bênçãos que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Aí nós estamos voltando ao centro, ao plano da vontade de Deus. Então que eu e você possamos sempre, em todas as situações, temer a Deus e andar nos caminhos dele. A motivação, com a motivação correta. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu temo ao Senhor. Então estou com a motivação correta. O que me leva a andar nos caminhos de Deus não é porque eu quero que as pessoas olhem para mim e me reconheçam como alguém religioso e tal, muito santo. Não, eu faço isso porque eu quero agradar a Deus, que eu temo ao Senhor, que eu não quero desrespeitar esse Deus tão grande, tão poderoso. Amém? Então eu ando ali conforme a palavra de Deus instrui. E aí eu vou viver a bênção de Deus. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.